Provavelmente você já deve ter tido a sensação de já ter visto determinado evento, mas se lembrar de um desfecho completamente diferente, não é mesmo? Por exemplo, possivelmente já assistiu ao desenho Pokémon e se lembra do carismático personagem Pikachu. Caso a resposta seja sim, agora provavelmente você se lembra de ter visto o rabo dele preto, correto? Pois bem, isso nunca aconteceu e possivelmente você foi afetado pelo efeito Mandela. Esse fenômeno ocorre quando um grupo significativo de pessoas compartilham uma mesma memória falsa. Segundo a teoria conspiratória, existem duas possíveis explicações para o evento, e em ambas, tais episódios de fato teriam acontecido. Mas como? O fenômeno acontece quando várias pessoas compartilham a mesma memória que nunca existiu. Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O efeito Mandela é uma teoria que exemplifica a origem e o mecanismo de funcionamento de memórias coletivas falsas. Por exemplo, algumas pessoas se lembram de ter assistido ao filme Shazam nos anos 90, estrelado pelo comediante norte-americano Sinbad. Mas o fato é que esse filme jamais foi gravado. Por que tantas pessoas acreditam ter visto um filme chamado Shazam nos anos 90? Estes e outros exemplos de memórias coletivas falsas são encontrados em estudos de psicologia desde os anos de 1950, mas se popularizaram em anos recentes através da internet e ficaram conhecidas como o efeito Mandela. Esses fenômenos apenas revelam como memórias falsas acabam se tornando senso comum através de relatos incorretos, notícias e imagens falsas e fazem com que um grupo maior de pessoas acredite em um evento ou memória que simplesmente nunca aconteceu. No início dos anos 2000, Fiona Broome, escritora e pesquisadora norte-americana de fenômenos paranormais, introduziu o assunto numa edição da DragonCon, convenção nerd que acontece anualmente em Atlanta, nos Estados Unidos. Nessa conversa, Broome descobriu que ela não era a única que pensava que Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 80. Outras pessoas que participavam do papo compartilhavam dessa mesma lembrança. Vamos aos fatos. Mandela saiu da cadeia em 1990 e foi eleito presidente da África do Sul em 1994. Portanto, não morreu nos anos 80, como algumas pessoas pensam, mas em 2013, aos 95 anos. E você, também achava que o Nelson Mandela tinha morrido nos anos 80? Se sim, saiba que você não é o único. Talvez tenha sido ela a cunhar o nome, não se sabe ao certo. O fato é que em 2009, Broome criou um site dedicado ao assunto. Isso fez com que muitas pessoas passassem a compartilhar suas experiências de memórias alternativas. Em pouquíssimo tempo, a coisa viralizou na internet. Mas como um grupo de pessoas pode se lembrar de algo que nunca aconteceu? Apesar de Fiona Broome tentar fundamentar sua teoria em universos paralelos e outras teorias fantásticas, a psicologia já estuda a criação de memórias coletivas falsas há décadas. Um dos primeiros estudos realizados sobre o assunto foi feito nos Estados Unidos no ano de 1954. Em um jogo de futebol americano, 4 anos antes, duas universidades rivais se enfrentaram para uma partida que foi descrita como extremamente violenta, onde 2 jogadores saíram lesionados do campo. O estudo psicológico realizou questionários com os alunos das duas universidades, no qual foi revelado que a maneira como eles se recordavam do jogo dependia da universidade em que frequentavam. Para os psicólogos, o efeito Mandela é exatamente isso. Ele ocorre quando um grupo de pessoas acredita em algo que nunca aconteceu ou aconteceu de forma diferente, devido à fragilidade da nossa memória. Ela pode sofrer distorções devido a diversos fatores, entre eles o reforço social em que nos encontramos. Muitos exemplos do efeito Mandela estão próximos do que aconteceu na realidade, mas em uma versão distorcida. Uma maneira de pensar sobre isso é com o clássico jogo Telefone Sem Fio.
A primeira pessoa em uma fila sussurra algo no ouvido da segunda, que vai repassar a informação para a terceira e assim por diante. A última pessoa é a encarregada de revelar a informação original. Geralmente, esta informação será um pouco diferente da original, porque ela ouviu ou se lembrou da informação de forma distorcida. Alguns médicos dizem que o efeito Mandela é uma forma de confabulação. Um sinônimo para confabulação pode ser mentira honesta. Isso quer dizer que uma pessoa cria uma falsa memória sem a intenção de mentir ou enganar outros indivíduos. Essas pessoas estão, na realidade, tentando preencher lacunas em suas próprias memórias. A confabulação é utilizada pelo nosso cérebro para lembrar do que achamos que aconteceu, mas não necessariamente a realidade. Mas e o filme Shazam? A imagem real de divulgação do filme Kazan, estrelado pelo ator Shaquille O'Neal em 1996, pode ser um dos motivos pelo qual as pessoas acreditam que um filme com um nome parecido foi estrelado pelo ator Sinbad. Muitas pessoas se recordam que o ator David Atkins, também conhecido como Sinbad, interpretou um gênio em um filme infantil chamado Shazam nos anos 90. Contudo, este filme nunca existiu. Mas como isso é possível? Esse erro pode ser explicado através de uma série de acontecimentos similares e imagens populares associados à época, que levaram as pessoas a criarem uma memória coletiva falsa. Primeiro, nos anos 90, especialmente nos Estados Unidos, o nome Sinbad estava associado a duas memórias: ao popular comediante que tem este nome e a um personagem marujo fictício que teve altas aventuras no Oriente Médio, onde em alguns episódios um gênio aparecia. Segundo, em 1994, o comediante Sinbad fez uma aparição na TV apresentando os filmes do marujo fictício. Terceiro, em 1996, o ator Shaquille O'Neal interpretou um gênio em um filme chamado Kazan. Quarto, o trailer do filme Kazan pode ser visto em uma VHS antes de outro filme infantil que estrelava Sinbad. Quinto, os estúdios de desenhos animados Hanna-Barbera tinham uma série animada sobre um gênio chamado Shazam na mesma década. Todas essas situações levaram um coletivo de pessoas a criarem uma falsa memória de que existia um filme chamado Shazam, onde o comediante Sinbad interpretava um gênio nos anos 90. E agora, ficou mais fácil de entender? Ainda não? Então vamos a outros exemplos famosos do efeito Mandela. Primeiro, Nelson Mandela morreu nos anos 80. Foi daí que surgiu a teoria, tanto que ela acabou levando o nome do político sul-africano. Teoria da conspiração? Desinformação? Ignorância política? Quem acredita na teoria realmente acha que Nelson Mandela morreu enquanto estava na prisão nos anos 80. Mas isso não teria acontecido na nossa realidade. Segundo, Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar antes de 2016. Você acha que Leonardo DiCaprio ganhou seu primeiro Oscar só em 2016, quando foi premiado pela atuação no filme O Regresso? Há pessoas que dizem se lembrar de outros prêmios antes desse. Seria mais uma experiência de efeito Mandela? 3. O Pensador de Auguste Rodin. A mão está apoiada na testa ou no queixo? Algumas pessoas juram se lembrar de que é na testa. Mero engano? Elas dizem que não. Talvez o escultor francês tenha esculpido assim numa outra realidade, ou seja, mais um exemplo de bug na matriz? Vai saber. 4. Os fins justificam os meios, como disse Nicolau Maquiavel. Algumas pessoas garantem ter lido essa frase no clássico O Príncipe, publicado pela primeira vez em 1532. A verdade, no entanto, é que Maquiavel nunca escreveu essa frase, embora ela possa ser usada para sintetizar alguns aspectos do seu pensamento político. 5. Looney Tunes ou Looney Tunes? Esse exemplo é dado pela própria Fiona Brum em seu site. A famosa série de animação norte-americana se chama Looney Tunes, embora muitas pessoas jurem de pé juntos que se lembram do segundo nome ser Tons. Seria o efeito Mandela mais uma vez em ação? 6. O que Darth Vader falou para o Luke? Alguns fãs de Star Wars dizem ter certeza de que a famosa frase dita por Darth Vader é: Luke, eu sou seu pai. Você também achava isso? Então saiba que pode ter assistido ao episódio 5 em outra dimensão, porque a verdadeira frase é: não, eu sou seu pai. 7. Espelho, espelho meu. Outro exemplo de efeito Mandela, segundo os adeptos dessa teoria,
é a famosíssima frase dita pela Rainha Má em Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Talvez a Rainha Má tenha dito essa frase numa realidade paralela. Na nossa dimensão, é e sempre foi. Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Oitavo, a faixa no rabo do Pikachu. Pois é, até o Pikachu entrou no efeito Mandela. Parece que muita gente jura se lembrar de uma faixa preta no final do rabo do personagem, mas essa faixa nunca existiu. Nono, We Are the Champions of the World. Você sabia que a famosa música do Queen não termina com Of the World? Se você pensava que sim, talvez tenha vivido a experiência do efeito Mandela. O comprimento Of the World existe, mas no meio da música. Sua existência no final talvez seja um grande engano coletivo. Estamos experimentando diferentes realidades alternativas? Existe algo que ocorra como CERN, que está dividindo o espaço-tempo ou causando uma estranha fusão de outras realidades? E estamos tendo falsas lembranças? Existe manipulação do espaço-tempo, criando diferentes realidades paralelas visando evitar a evolução de nossa espécie. Mas, e para você? Qual teoria faz mais sentido?